Falando agora então sobre o pâncreas vai ser classificado como uma glândula mista. Por quê? Porque ele vai ter tanto uma porção endócrina quanto uma porção endócrina. A porção endócrina do pâncreas vão ter o dáctilo enquanto que a porção endócrina vão ter as ilhotas pancreáticas ou ilhota de Langerhans. Olhando num menor aumento aqui, a gente vê que o pâncreas é um órgão dividido em lóbulos, né, através de septo de conjuntivo. E dentro desses lóbulos, nós teremos tanto o dáctilo que compõe a parte endócrina, quanto a ilhota pancreática, que compõe a parte endócrina. Olhando desse jeito, o pâncreas vai lembrar muito uma glândula parótida. São órgãos realmente muito parecidos. E vão ter basicamente apenas duas diferenças de um órgão para o outro. A primeira delas vai ter a presença das ilhotas pancreáticas, que a gente consegue visualizar de longe mesmo nesse aumento. A gente vê que elas têm um aspecto bem diferente dos ácidos que estão logo ao seu redor. Elas não estão completamente roxas, coradas como dátilos, elas têm algumas falhas nelas, são mais claras, né? E elas estão organizadas em cordões irregulares, se caracterizando como glândulas endócrinas cordonais. E também que no pâncreas, alguns ácidos vão ter o que parecem ser alguns núcleos perdidos no centro do ácido, coisa que não existe na parótida. Um ácido seroso, geralmente, ele é desse formato aqui. Ele terá os seus núcleos próximos da periferia e o seu núcleo não terá células. No caso do pâncreas, essas vão ter as chamadas células centroacinares, que vão ser células responsáveis por dar início ao ducto intercalar. O ducto intercalar vai ser o primeiro ducto que vai receber a secreção pancreática. O ácido produz a secreção, envia para o ducto intercalar, desculpa, e vai ocorrer todo o processo de levar a secreção até o lugar correto. O ducto intercalar é o primeiro que entra nessa etapa. E o ducto intercalar começa aqui. A primeira parte do ducto intercalar é a célula centroacinar. Ela é o que dá início ao ducto intercalar. Por isso que o pâncreas terá essa célula centroacinar, coisa que a gente não vai ver na parótida. Na parótida a gente vai ver ductos, a gente vai ver ácidos serosos comuns. O pâncreas também terá seus ductos, né? Aqui a gente vê um. Também vai ter aquela regrinha de que o ducto está dentro do lóbulo intralobular, se estiver fora é extralobular. O ducto extralobular também vai ser gigantesco comparado com qualquer outra estrutura. E ele estará sozinho ao redor de um monte de tecido conjuntivo, enquanto que os ductos intralobulares estarão ao redor de ácido seroso. São praticamente as mesmas regras da glândula parótida. O que vai diferenciar um ao outro vão ser principalmente as ilhotas pancreáticas mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui no menor aumento a gente vê uma imagem bem roxa, caracterizando o domínio de célula serosa. Lembrando que o ácido mucoso vai ter aqui, desculpa, o ácido seroso vai ter aquele ácido que é bem corado, porque a secreção dele é proteica, não é lipídica, então ele consegue se corar com HE. Vai ter o núcleo arredondado e o núcleo não tão periférico. Não chega a ser centralizado, mas não é periférico como o núcleo mucoso. Só que a gente percebe que mesmo nesse amontoado de coisa roxa vão ter algumas cores destoantes aqui, ó. Essa parte mais clarinha vai ter a ilhota pancreática. E se aproximando dela, a gente vê a organização em cordões. Tá. O pâncreas é um órgão bem simples. Vamos ver o fígado agora. Tá. O fígado também vai ser um órgão dividido em lóbulos, mas diferente da maioria dos outros, os seus lóbulos têm um formato. Vão ter um formato geralmente hexagonal. No, no fígado humano, isso nem sempre é verdade. Por isso que geralmente para estudar fígado se usa mais o fígado de porco, porque ele tem essa característica de ter lóbulos bem organizados em hexágonos. No centro de cada lóbulo sempre terá um buraco,
que vão ter a veia tentrolobulares, que vai ter o local por onde vai desembocar a secreção do fígado, porque não, o fígado ele é uma glândula, maior glândula do corpo inteiro, segundo maior órgão do corpo e maior glândula do corpo, e a secreção que ele produzir vai ser jogada nessa veia tentrolobular que fica sempre ao centro do lóbulo. E nas extremidades do lóbulo, a gente terá o espaço porta, que vão ter composto por três estruturas. Ao redor, eu devo ter imagem melhor para essa parte. Aqui, ó, um lóbulo, aqui a sua veia centrolobular, aqui outro lóbulo com sua veia centrolobular. Aqui teria um espaço porta, né, extremidade de um lóbulo, ponto de encontro entre três lóbulos. Ah, não tem imagem do que eu queria mostrar aqui. Tá, enfim. Essas células que estão. Daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre esse espaço porta que eu não achei a imagem que eu queria. Ao redor da veia centrolobular, a gente vai ver várias células, vários núcleos. Essas células vão ter os hepatócitos, que são a principal célula do fígado e que exercem basicamente todas as funções do fígado, produção e tudo mais. Os hepatócitos vão estar organizados em placas, que são feixes de células, né? Fileiras de células. Aqui uma placa com uma, duas, três, quatro, cinco células de hepatócito. E entre essas placas, nós teremos capilares sinusoides. O capilar sinusoide é aquele capilar que tem muitas fenestras, muitos buracos na sua parede, facilitando muito a troca de substâncias. Essa célula bem fininha na pontinha do meu mouse é uma célula endotelial, pertencente ao sinusoide, e entre a célula endotelial e o hepatócito, teremos esse espaço em branco que será chamado de espaço de Disse, que é um espaço que terá microvilosidades que aumentam a superfície de contato do hepatócito para facilitar o seu trabalho. Aqui. O espaço porta ele vai ser caracterizado por um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta e, desculpa, e um ducto biliar. Como é que diferencia? Bom, veia de artéria a gente diferencia olhando a luz e olhando os músculos da túnica média. A veia sempre vai ter uma luz maior que a artéria. A gente vê aqui uma baita de uma luz e aqui uma bem pequenininha. A luz da veia será irregular, ela não tem um formato específico, ela é bagunçada, enquanto que a luz da artéria terá um formato mais geométrico e a túnica média da veia terá pouco músculo liso, enquanto que aqui na artéria a gente vê várias camadinhas de músculo liso. E o ducto biliar é o mais fácil. O epitélio dele é cúbico. Os vasos sanguíneos vão ser revestidos pelo endotélio, que é o epitélio pavimentoso, e o ducto vai ter o epitélio cúbico, algumas vezes estratificado. O fígado, ele vai ter macrófagos especializados, que vão ser chamados de células de Kupffer. Assim como quase todos os macrófagos, para esses macrófagos serem visíveis, eles vão ter uma coloração específica. Os macrófagos geralmente não estão visíveis no HE, e aí gera esse aspecto granuloso escuro aqui. Lembrando que é muito importante que o fígado tenha uma boa proteção contra invasores, porque ele recebe produtos diretamente do intestino, que é uma região muito rica em bactérias, né? Vamos ver que o guia traz imagens interessantes pra gente. Aqui o guia nos mostra, ó, uma placa de hepatócitos contendo três hepatócitos. Entre as placas nós teremos os capilares sinusoides e entre uma célula endotelial, ó, e um hepatócito teremos o espaço de Disse com suas microvelocidades, né? Aqui, ó, novamente, uma veia, a gente sabe, aqui é o espaço porta, né? O espaço porta vai ter veia, artéria e ducto biliar. A gente sabe que isso aqui é veia porque a luz é grande e irregular e a sua camada de músculo é bem irrelevante. A gente vê alguma temática dentro.
Ah, na artéria, tá bem bonitinho isso aqui. Na arteríola, artéria, arteríola, né? Sabe? Ahn, a gente vê uma luta regular. Meu fone desconectou, desculpa. Voltando ao assunto, a artéria aqui a gente vê ela com uma luz bem pequenininha e bem regular. Ah, não é possível distinguir muito bem as células de músculo, mas com certeza se fazem presente. E o ducto biliar, células cúbicas, mais fácil de diferenciar. Aqui é a mesma coisa, aqui está até melhor de ver, o zoom está mais aproximado. A gente vê aqui uma artéria com várias camadas de músculo, uh, a luz bem irregular, bem circular, bem geométrica. Aqui um ducto biliar com suas células cúbicas e não aparece aqui uma veia, aparece aqui, mas nesse zoom cortou. Na ilustração a gente vê bem isso, aqui a veia bem grandona, com camada de músculo pouco desenvolvida, a artéria menor no geral, mais músculo e luz mais regular, e o ducto biliar com suas células cúbicas. Aqui o macrófago especializado, corado pela impregnação por prata. E também é legal comentar que o fígado ele é sustentado por fibras reticulares do tecido conjuntivo, que também só se tornam visíveis com uma coloração específica. Acho que de fígado era isso. Vamos falar então da vesícula, que é com certeza o órgão mais simples dessa matéria. A vesícula é um órgão muito simples porque a sua função é muito simples. A vesícula é simplesmente uma bolsa. Ela armazena a bile. E não é nem ela que produz a bile. O fígado produz a bile e guarda na vesícula. A principal característica que a gente vai ver na vesícula vai ser uma mucosa preguiada. A gente já viu isso antes. Lá na histologia 1, quando a gente estudou o epitélio de transição, epitélio polimorfo, epitélio urotélio, desculpa, que são tudo a mesma coisa, que basicamente é aquele epitélio presente no sistema urinário, a gente viu que a bexiga também é assim. Por que a bexiga e a vesícula são assim? Porque são órgãos que têm a propriedade de se encher e se esvaziar. Conforme o órgão vai se enchendo, essas pregas vão diminuindo. Conforme o órgão fica vazio, essas pregas vão aumentando. Então, esse estado aqui demonstra uma vesícula vazia. A tua mucosa, então, terá um epitélio cilíndrico preguiado, não terá submucosa, nem muscular da mucosa, terá músculo liso desorganizado. Por quê? Porque quando essa camada muscular contrair, a ideia é que ela consiga empurrar toda a bile do órgão. A ideia da camada muscular, quando ela se contrai, é contrair o órgão inteiro. Por isso que os músculos aqui serão bem irregulares. Uh, a última camada terá uma adventícia caso a vinícola esteja em contato com o fígado, e se não estiver, né, as regiões da vinícola que não estiverem em contato com o fígado serão revestidas pela serosa. Aqui, ó, o epitélio cilíndrico, a sua lâmina própria de conjuntivo, né, porque todo epitélio precisa ter uma lâmina própria de conjuntivo para ser nutrido. Vamos ver se tem alguma mais para conversar. Vesícula é um órgão estupidamente simples, não tem muito o que elaborar sobre ele.